Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos reunidos aí em mais um encontro para estudarmos especificamente a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar aí o capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mas antes de iniciarmos, vamos levar a Deus em oração, pedir o nosso querido irmão Lael Levi para estar levando ao Senhor em oração. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento tão importante que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Dar-nos a Tua inspiração, a iluminação necessária ao nosso irmão Abimael, para que a gente consiga compreender as Tuas verdades eternas. Suplicamos a Tua ajuda, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, os capítulos de número 21 ao capítulo de número 26 do Evangelho segundo escreveu São Mateus abrangem os momentos finais da vida de Jesus. Abrangem episódios e instantes finais antes de Jesus ser morto. Portanto, tudo que for feito, executado, dito e realizado dentro desses capítulos, do capítulo 21 ao 26, abrangem aí os últimos momentos da vida de Jesus. Esses capítulos, do capítulo 21 ao 26 de Mateus, estão enquadrados aí dentro da última semana de vida de Jesus, que é mais conhecida também como a semana do sofrimento, ou a semana que antecede o sofrimento, ou a semana maior. Então, todos esses eventos que nós iremos ver do capítulo 21 ao 26 abrangem aí eventos que antecederam a morte de Jesus. Os últimos dias de Jesus foram resumidos nas proximidades de Jerusalém. Antes dele ser morto, os seus últimos dias, os seus últimos feitos foram localizados, foram centralizados nas proximidades de Jerusalém ou no centro de Jerusalém, para que se cumprisse tudo que estava determinado. Por exemplo, a entrada triunfal de Jesus, ela acontece em um domingo à tarde. A entrada triunfal de Jesus, ela acontece em um domingo à tarde. Ainda na tarde de domingo, quase anoitecendo, Jesus ele se desloca de Jerusalém e vai em direção de Betânia. É o que nos diz Mateus capítulo de número 21, versículo 17. O presente texto diz: E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia. E ele se alojou ali, ou ele passou a noite ali. A distância de Jerusalém a Betânia era de aproximadamente 3 quilômetros. Possivelmente, Jesus, juntamente com seus discípulos a pé, gastaram aí de 2 a 3 horas para chegar em Betânia. Quando eles chegaram em Betânia, já era bem à noite. Possivelmente eles repousaram, eles passaram a noite na casa de Lázaro. Há uma observação nessas idas e vindas de Jesus, que aparentemente há uma contradição ou uma discrepância na narrativa sobre a entrada triunfal de Jesus e sua ida a Betânia. Mateus narra que Jesus ele entra em Jerusalém e depois desce para Betânia. Mateus diz que Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém e depois ele desce para Betânia. Já o evangelista João, ele narra de forma ou de maneira diferente. João, capítulo número 12, versículo número 1, mostra que Jesus estava em Betânia em um jantar. E no outro dia, ele desceu para Jerusalém e ocorreu a sua entrada triunfal.
Já Mateus mostra que Jesus tem a sua entrada triunfal e depois desce para Betânia. Já João diz que Jesus estava em Betânia em um jantar e no outro dia que ocorreu a sua entrada triunfal em Jerusalém. Portanto, como entender essa cronologia? Nós já entendemos e aprendemos que a entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, melhor dizendo, aconteceu em um domingo à tarde. Possivelmente, ao fim do ritual do sábado, no sábado à tarde, já anoitecendo, Jesus ele desce para Betânia, onde ele repousa na casa de Lázaro. Onde ele desce com o intento, com o objetivo de repousar na casa de Lázaro em um sábado à tarde. Só que Jesus ele é convidado por Simão, um homem que era leproso e que foi curado por Jesus, para jantar em sua casa. E aí Jesus aceita para ir jantar na casa de Simão leproso, e é onde que acontece, nesse jantar na casa de Simão, onde Maria, irmã de Marta, unge Jesus com perfume caríssimo, conforme Mateus capítulo número 26, versículos 6 e 7, que diz assim o texto. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento muito precioso, e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. João capítulo número 12, versículo de número 1, nos narra da seguinte forma. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. E fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de puro nardo, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e o enxugava com os seus cabelos, e a casa se encheu com todo o cheiro do perfume. Possivelmente, Jesus, ele passou a noite na casa de Lázaro e no domingo pela manhã ele retorna para Betânia. Então, esse fato que aconteceu onde Maria unge os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos, foi num sábado à noite, e no domingo pela manhã Jesus desloca para Betânia. Jesus desloca para Betânia no domingo, e ele fica o dia todo em Betânia, ou melhor, em Jerusalém, perdão, irmãos, fazendo a correção aqui. Jesus se desloca de Betânia no domingo pela manhã e vai para Jerusalém. E ele passa o dia todo em Jerusalém, e à tarde, na tarde do domingo, ele retorna para Betânia uma vez mais para dormir na casa de Lázaro. E na segunda-feira, bem cedo, Jesus ele novamente se desloca de Betânia para Jerusalém. E aí é onde que ele se encontra com uma figueira. No transcurso do caminho, ele se encontra com uma figueira, ele topa com a figueira, que não dava frutos, e ali ele amaldiçoou essa figueira. E ali ele adentra em Jerusalém. Especificamente, ele vai para dentro do templo. E aí que a gente já entra no capítulo número 22. O capítulo número 22 é a continuação do capítulo de número 21. Portanto, o capítulo de número 22, o capítulo número 21, o capítulo número 22 e o capítulo número 23, Jesus está parado no mesmo lugar aonde ele chegou, que é o templo. No capítulo 21, Jesus entra no templo, ele retorna para Betânia, e no capítulo 22 ele volta novamente para dentro do templo e fica até o capítulo de número 24. Nós iremos ver que no capítulo 24 é que Jesus sai de dentro do templo em direção do Monte das Oliveiras, ou na direção do Monte das Oliveiras. Então, dos capítulos de número 22 até o 24, Jesus precisamente está dentro do templo, discorrendo parábolas, censurando os fariseus, confrontando com eles e trazendo verdades muito preciosas que seriam decisivas nos seus últimos instantes de vida. Entrando no capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus ele começa narrando a respeito
da parábola das bodas. Os personagens dessa parábola são o rei, o seu filho, os convidados e os exércitos do rei. Esta parábola ela também está relatada em Lucas, capítulo número 14, versículos número 16. A Bíblia de Estudo D que entende que essa parábola não tem nenhuma aplicação com Israel ou com a igreja. Outros já entendem que essa parábola tem uma aplicação para a igreja, para aqueles que aceitaram o convite do rei, que são aqueles que aceitaram a salvação, e os que rejeitaram são aqueles que rejeitaram o evangelho, e de que Jesus vai vir para julgá-los e lançá-los no lago de fogo. Enfim, essa é a aplicação voltada no sentido eclesiológico. A parábola da grande ceia ela pode ser aplicada tanto para Israel quanto para a igreja, no sentido aplicativo. Mas, olhando no prisma dessa aplicação dessa parábola, olhando no prisma da aplicação dessa parábola para Israel, nós iremos entender da seguinte forma. Todos os judeus tinham um convite para participarem da grande ceia, juntamente com Cristo e sua noiva. Todo judeu tem um convite para participar da grande ceia juntamente com Cristo e sua noiva. É o que nos diz o versículo de número 4 do capítulo 22. Jesus diz no versículo 2, o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, só que eles não quiseram ir. Mas uma vez, ele enviou os seus outros servos dizendo aos convidados, eis que o meu jantar já está preparado, os meus bois e os meus cevados já estão mortos, e todas as coisas estão prontas, venham às bodas. Então o povo judeu estava destinado a participar da grande ceia. Essa grande ceia será a celebração geral do povo de Deus de forma universal, que estão alocados em dispensações diferentes. Essa grande ceia é a ceia de Israel e a ceia da qual a igreja de Cristo estará com ele e participará. Possivelmente, a aplicação dessa parábola da ceia, da grande ceia ou da ceia das bodas, aplica-se ao sentido da ceia das bodas do Cordeiro que ocorrerá no final da grande tribulação, onde Israel está preparado ou está destinado, tem um convite para participar dessa grande ceia, da qual é destinado somente para os judeus. Note no texto que o filho desse grande rei, ele iria se casar, mas o texto não especifica quem é a noiva ou quem foi a noiva. E tem os convidados. Convidado não é a noiva. A noiva é uma coisa, o convidado é outro. É aqui que tem muita gente que confunde. Isso aqui também aplica-se para Mateus capítulo 25, que a gente vai chegar lá. Os convidados são uma coisa. A noiva é outra coisa. Então, o filho desse rei iria se casar. Ele iria se casar, já estava tudo pronto. Só que os que tinham o convite foram alertados, que o rei mandou os seus servos ou seus enviados para avisar, já está tudo pronto. Sempre dando um aviso, já está tudo pronto, vamos, porque a festa já vai começar, o casamento já vai começar. O casamento será as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será o casamento de Cristo com a igreja. Será um evento celebratório íntimo somente com Cristo e a sua noiva. As bodas do Cordeiro acontecerá no céu. Mas a festa de casamento do noivo não se restringe somente a uma celebração de Jesus com sua noiva, mas ele trará a extensão dessa festa, a extensão dessas bodas para a terra quando ele inaugurar o seu reino milenar e instaurar a grande celebração com aqueles convidados que adentrariam a atmosfera do milênio, que são os judeus. Então, as bodas do Cordeiro, elas começam no céu e se estendem para a terra, para os convidados que são os judeus, que será oferecida para os judeus. Será uma grande ceia, onde o filho estará presente, juntamente com a sua noiva, que somos nós, a igreja. Mas para participar dessa grande celebração,
dessa grande ceia, era necessário que os convidados estivessem atentos aos enviados do rei. Era necessário que eles estivessem atentos aos enviados do rei. Só que o rei mandou os seus enviados para avisar eles que já estava tudo pronto, já estava tudo preparado, e simplesmente eles ignoraram os mensageiros. E alguns até mataram os mensageiros do rei. Note no versículo de número 5. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu negócio. E outros tomaram os servos do rei, versículo 6. Maltrataram eles e o mataram. Então, uns ignoraram, outros mataram os enviados do rei, mas ninguém queria saber do convite. E aqui aplica-se a dureza de coração do povo judeu. Deus mandou aí os seus profetas, mandou os seus juízes para legislarem sobre o povo judeu, mostrando a eles o caminho correto para que eles pudessem desfrutar dessa grande festa que está preparado para eles, só que o povo judeu não deu ouvidos. E alguns deles até matou os profetas. E é aí que entra aquela fala de Jesus, está até registrada em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mas eu não quero ler o 23, 37, eu quero ler Lucas 13, 34, 35. Lucas 13, 34, 35. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. E aí no 35, olha o que Jesus diz. E eis que a vossa casa será desolada, e em verdade vos digo que vocês não me verão mais neste tempo, até em que chegue aquele momento em que vocês dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui, essa fala de Jesus aplica-se no versículo número 7. Mas o rei, ouvindo isso, ou sabendo de que os convidados ignoraram o seu convite, ele convidou, ou ele mandou seus exércitos destruir aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Aí entra com a fala de Jesus, eis que a vossa casa será desolada. Os judeus ignoraram as verdades dos profetas, ignoraram os juízes, ignoraram a verdade de Cristo. Então a vossa casa será desolada. Jesus estava falando, vocês serão desolados, vocês serão expulsos, Jerusalém será invadida, será queimada. E foi o que aconteceu no ano 70, quando Tito dizimou Jerusalém. Então, ele diz aos seus servos, já que os convidados não querem vir, chamem outros. Jesus queria muito que os judeus abrissem os olhos e entendessem aquele convite célebre e glorioso, mas eles não entenderam. E por causa disso, por causa da sua dura cerviz, a sua cidade foi devastada. O seu povo foi morto e eles foram espalhados sobre a terra, como consequência da sua dura cerviz. A ceia das bodas do Cordeiro será preparada para os judeus. A ceia das bodas do Cordeiro será preparada para os judeus, mas nem todo judeu participará. Por isso que gentios, pessoas que não fazem parte do grupo de Israel, que não são dignos, vão estar lá para participarem dessa grande ceia e serão chamados por Cristo para se assentarem na mesa da ceia juntamente com ele. E foi isso que o grande rei fez. Então ele disse aos seus servos, versículo 8, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Vão pelas estradas, convidai para as bodas todos os que vocês encontrarem. E os servos saindo pelas estradas, ajuntaram todos quanto eles encontravam, melhor dizendo, tanto maus quanto bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E isso vai acontecer. Quando Cristo vier para estabelecer o seu reino, haverão judeus que não poderão adentrar no reino, não poderão participar dessa ceia, porque eles se aderiram ao anticristo. E o destino deles será ser rejeitado por Cristo e ser lançado no inferno.
Mas tem muitos gentios que não fazem parte do grupo dos judeus que não se aderiram ao anticristo e eles serão chamados pelos servos do rei. Esses servos aqui são os anjos. Marcos, capítulo número 13, versículo de número 27. Deixa eu procurar aqui a referência de Marcos. Marcos 13, 27. E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os 4 cantos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até uma extremidade do céu. Os seus eleitos aqui, quando Cristo vier estabelecer o seu reino, ele não vai ajuntar dos 4 cantos da terra somente os judeus, ele enviará os seus anjos para ajuntar todos, bons e ruins. E aí ele vai fazer o julgamento dos bodes, ovelhas e irmãos. Os bodes são aqueles que foram contra Israel. As ovelhas são aqueles que foram a favor de Israel. E os irmãos são os irmãos de Cristo, que são os judeus, que não se aderiram ao anticristo e que inaugurarão o reino de Cristo, juntamente com ele. E alguns gentios também vão participar, porque Jesus vai julgar de acordo com a forma com que eles trataram Israel. E quando isso for avaliado e o que for aprovado, Jesus vai dizer para esses: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, eles vão adentrar para participar dessa grande festa juntamente com Cristo, a sua noiva, e essa festa vai se estender do céu para a terra, onde Cristo vai inaugurar o seu reino milenar, juntamente com a sua noiva, e eles vão estar sendo submetidos a esse reino e sendo governados por Cristo, juntamente com a sua igreja. Então, no julgamento das nações, haverão aqueles que receberão o sim de Cristo e adentrarão para participar dessas bodas, e haverão aqueles que não poderão entrar, porque as suas ações não os padronizam, ou não os concede aptidão para participar dessa ceia. E esses serão aqueles que foram contra Israel. As nações que foram contra Israel simbolizam o homem que não estava trajado com a veste nupcial. No versículo de número 11 a 13, diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse: amigo, como você entrou aqui não tendo a veste de casamento? E ele se retraiu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-o os seus pés e as suas mãos, e levai ele embora, e lance ele nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, esse camarada que estava dentro da ceia, que não estava trajado com a veste nupcial, e o rei notou, ele mandou que os seus servos o pegassem, amarrassem os seus pés e as suas mãos, e o lançasse nas trevas exteriores. Aqui tipifica as nações que foram contra Israel. As nações que foram contra Israel. E essas nações que foram contra Israel, o texto diz que eles serão lançados vivos no inferno, porque eles ficaram contra o povo de Deus. E da mesma forma que eles ficaram contra o povo de Deus, eles também ficaram contra Jesus. E Jesus vai os rejeitar e eles não participarão dessa ceia. Serão lançados no inferno. Então, as nações que foram contra Israel tipificam ou simbolizam este homem que não estava com um traje nupcial e que queria participar das bodas. No versículo 14, Jesus diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse versículo aplica-se tanto para a igreja quanto para Israel. Muitos são chamados para a salvação de Cristo é para todos, mas poucos são escolhidos, porque poucos que recebem a salvação. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. As bodas, ou a ceia das bodas do Cordeiro, será para todo Israel, mas nem todo Israel participará dessas bodas. Foi o que eu disse. As bodas, ou a ceia das bodas do Cordeiro, é para os judeus, mas nem todo judeu participará das bodas. Quando Jesus termina de contar essa parábola, ele está ainda dentro do templo. E nesse dia, Jesus ele teve um embate com 2 grupos de uma vez só. Do versículo 15 ao 21, Jesus rebate a indagação dos fariseus sobre a obrigação
dos homens com os homens e a obrigação dos homens com Deus. E Jesus deixou claro, dos versículos 15 ao 21, que todo ser humano ele tem deveres tanto para com Deus quanto para com os homens ou para com a lei. E ele deve cumprir ambas as obrigações, tanto para com o homem, tanto para com Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos deveres a cumprir, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Após Jesus dar essa resposta aos fariseus, sobre a dar ao que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus, após essa resposta, os fariseus se retiram. E não demora, aparece um outro grupo, um grupo mais forte, que era o grupo dos saduceus. Os saduceus eram uns camaradas aí que não acreditavam nem em anjo e nem em ressurreição. E eles chegaram lá para enquadrar Jesus dentro do que eles acreditavam. E o objetivo deles era travar Jesus. E eles chegaram contando uma história para Jesus de uma mulher. Que existia uma mulher, existiam aí 7 irmãos, 7 homens que eram irmãos. E todos esses 7 homens se casaram com essa mulher. Um casava, morria, o outro ia lá e casava. Até chegou ao 7º, e o 7º também casou-se e morreu. Aí eles jogam um ponto. Mas, Senhor, e aí na ressurreição? Quando ressuscitar ela e o 7, quem que vai ser o marido dela? Visto que todos a possuíram. E aí Jesus dá a resposta certeira para eles no versículo 29 e 30. Jesus respondendo, disse-lhes: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos do céu. Aqui Jesus fala da ressurreição no âmbito eclesiológico, até porque no capítulo 16 Jesus já tinha aberto um leque a respeito da igreja, pois é a igreja que será ressuscitada e será transformada, não podendo mais casar e dar-se em casamento. A ressurreição se dará somente para 2 grupos, o grupo dos salvos e o grupo dos ímpios. O grupo dos salvos acontece no arrebatamento e o grupo dos ímpios acontece no juízo final. Então haverão somente 2 tipos de ressurreição: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Portanto, Jesus fala que na ressurreição não podem se casar e nem podem se dar em casamento. E ele fala no âmbito eclesiológico, porque vão estar com os corpos glorificados e serão como os anjos dos céus. E aqui tem muita gente que complica. Então quando Jesus voltar, nós vamos ser igualzinhos aos anjos. Jesus falou que nós seríamos semelhantes aos anjos do céu no sentido de não casar e nem se dar em casamento. E não ser igualzinho um anjo, ter asa, ter olhos por todo o corpo. Não, não é nesse sentido. Jesus responde também no versículo de número 32. Ele diz, no versículo 31, para complementar: e quanto à ressurreição dos mortos, ele responde para os saduceus: vocês não leram o que vos foi dito, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas sim o Deus dos vivos. Deus não é Deus de cadáveres, Deus não é Deus de tumbas, Deus não é Deus de túmulos, Deus é Deus dos vivos. Portanto, perante Deus não existem os mortos, e sim sempre os vivos. Abraão morreu, ele está sepultado, mas a sua alma está viva para sempre perante Deus. Jacó também morreu, o seu corpo está sepultado, já até se desfez, não tem nem mais pó, mas a sua alma vive para sempre perante Deus. Então Jesus disse: olha, Deus não é Deus de mortos, Deus não é Deus de cadáveres, mas Deus é um Deus daqueles que vivem para sempre, é Deus de almas que vivem e que existem. Isso aqui prova de que a alma ela não morre no instante em que uma pessoa desfalece aqui na terra. O que morre é somente o seu corpo, mas a sua alma permanece viva e está juntamente com Cristo, se for a alma de um justo. Então os saduceus, quando recebem essa resposta, eles saem fora e as multidões ficam assim atônitas. A multidão do templo fica atônita por causa da resposta de Jesus. E aí os fariseus ouviram o que Jesus tinha feito aos saduceus. Versículo 34.
Mas os fariseus, quando ouviram o que ele fizera, emudeceu, que ele botou os camaradas no lugar deles, eles se reuniram, fizeram lá um complô e começaram a se reunir e a elaborar uma pergunta para travar o mestre. Então, nós temos que fazer alguma coisa aqui para travar esse homem. E aí, um deles corre para o encontro de Jesus. Eu acho que um deles falou, não, peraí que eu vou travar esse cara. Vou lá fazer uma pergunta para ele. E aí um deles chega para Jesus no versículo de número 35, para provar a ele. E no versículo 36 ele faz a pergunta para Jesus da seguinte forma: qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse: olha, amar a Deus e amar ao próximo é o que dá sentido para a lei. É o que dá sentido para a lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Tanto que as diretrizes que estão presentes na lei objetivam levar o homem a amar a Deus, como também a amar o seu próximo. Pois os mandamentos que estão contidos na lei resumem-se em amar a Deus e o próximo. Se Deus e o homem não fosse o foco da lei, a lei não teria sentido. Seria uma casa sem base. Ela iria desabar. Não se resumiria em nada se não existisse amar a Deus, o sentido de amar a Deus e amar ao próximo. Se isso não existisse, a lei não teria nenhuma serventia. Então Jesus diz, a lei se resume em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Se você cumpre os mandamentos da lei, arrisca você estar amando o seu próximo, como também está amando a Deus. Depois que Jesus responde isso, agora quem faz a pergunta é ele. Não é os fariseus nem os saduceus, mas é Jesus que pergunta a ele da seguinte forma, versículo 42. O que pensais vós do Cristo? Jesus pergunta para eles, vem cá, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Aí vem todo mundo para perto de Jesus, aí Jesus fala, de quem que vocês pensam que o Cristo é filho? Aí eles respondem, ele é filho de Davi. Aí Jesus encurrala eles. Então, como que Davi, em espírito, lhe chama de Senhor, dizendo, aí Jesus cita o Salmo de número 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça o inimigo, os meus inimigos, por escabelo dos teus pés. Então, se Davi lhe chama de Senhor, como é que Jesus é o seu filho? E aí, eles travaram. Eles não entenderam de que Jesus estava falando de que o Messias era filho de Davi, segundo a encarnação. E Davi reconhecia Jesus como Senhor, e não no sentido de que Jesus era filho de Davi no sentido literal, mas por causa da sua descendência que viria da onde o rei Davi também descendeu. E eles não conseguiram responder a essa pergunta de Jesus. E o versículo 46 fecha. E nenhum homem era capaz de responder-lhe nenhuma palavra naquele dia em diante. Nenhum mais ousou lhe fazer perguntas. Depois dessa travada que Jesus deu nesses camaradas, todos eles saíram e não ousaram falar mais nada para Jesus. Na semana que vem nós vamos ver o capítulo número 23, onde Jesus faz uma censura terrível dentro do templo contra os fariseus, e ele dá as suas últimas instruções antes de sair do templo para partir para o Monte das Oliveiras, onde ali ele vai começar a fazer a narração, ou a narrativa a respeito do sermão do princípio de dores. Terminamos aqui, irmãos, a exposição de Mateus capítulo 22. Quem quiser participar, complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vou abrir a participação para vocês aí. No livro do Antônio Gilberto, ele coloca no calendário da profecia, ele coloca essas pessoas que participarão do Tribunal das Nações, né? Os que não entrarem
Ele coloca como sendo lançadas direto no inferno, né? Ainda com vida. Essa é a interpretação dele, e a interpretação que eu tendo a entender, né? Essa ou a interpretação de que essas pessoas, elas passarão pelo juízo final. Mas todas as duas, elas são plausíveis para mim, né? Tipo, são interpretações diferentes, mas que as duas teriam uma certa base para se entender. Do versículo 13, né, do capítulo 22. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos deles e atirem para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é lógico, né, o pastor Antônio Gilberto estudou, né, muito mais do que eu. E então respeito muito as opiniões dele em relação a isso daí. Não sei se a opinião de vocês é parecida com essa, mas fica fica mais claro assim, né, quando a gente vê analisando esse texto nessa perspectiva, né, de serem lançados vivos ou então, né, passando ali depois pelo juízo final, né? E aí sim, sendo lançado também de uma forma ou de outra, o destino é o mesmo, né? O inferno. O meu E o entendimento a interessante, princípio, sim, pode falar. e o interessante é que o convite é um convite agradável, né? É um convite a uma festa de casamento. Então, a festa está sendo oferecida o tempo todo. E essa recusa, né? Tem alguns que defendem, né, a, a não eternidade do inferno, né? E, e eles colocam como um argumento que você pecou pouco aqui na Terra. Não seria justo você ser punido com uma eternidade. Poxa, a pessoa peca 70 anos, 20 anos, 30 anos aqui e vai pagar com uma eternidade em sofrimento, né? Só que esse pecar aqui envolve uma negação a um amor também eterno, né? O amor de Cristo, esse convite para esse casamento, ele nos ama sem a gente merecer, ele nos ama merecendo toda aceitação, mas mesmo assim o ser humano se acha no direito de recusar-se a esse convite, né? Recusar-se a esse casamento. E por conta dessa recusa a alguém que merecia toda aceitação, o, o, a justiça de fato é essa, né? Que essa pessoa pague eternamente, né? Seja punida eternamente de forma que seja equivalente, né? Uma penalidade para uma recusa, um amor que é infinito, seria a infinidade em sofrimento, uma infinidade sem Deus, né? O entendimento da maioria dos estudiosos é que, quando Cristo vier, no final da grande tribulação, e estabelecer o julgamento das nações, as nações que foram contra Israel serão lançadas no Hades. Elas serão mortas e serão lançadas no Hades. E, posteriormente, depois dos 1000 anos, elas serão ressuscitadas e lançadas vivas no lago de fogo. Portanto, o texto de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, que fala a respeito do julgamento das nações, está referindo-se, quando está mostrando que aquelas nações serão lançadas vivas no lago de fogo, está fazendo uma referência a um tempo depois do milênio, que será ou que ocorrerá no período do juízo final, e não instantaneamente, no momento ou no instante do julgamento das nações. No instante do julgamento das nações, os que foram contra Israel, eles serão lançados no inferno, onde aguardarão por 1000 anos para serem
ressuscitados no final do milênio, no instante do juízo final, para receberem a sua sentença e serem lançados no lago de fogo. Um ponto em que eles se asseguram nesse sentido é que Apocalipse capítulo 20, versículos número 10, o texto diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Quem está lá a princípio no lago de fogo é somente o anticristo e o falso profeta, e mais ninguém. Então, as demais nações que morreram no Armagedon, que foram julgadas, elas estão no inferno aguardando o instante de receberem a sua sentença para serem lançados no lago de fogo. Tem mais alguma participação aí? Lael, quer falar alguma coisa? Os demais irmãos aí ficaram com alguma dúvida? Tudo ok. Tudo certo. Então, a besta e o falso profeta inauguram o lago de fogo. Exatamente. O verso 44, Jesus utiliza o Salmo 110, né? É o salmo mais usado no Novo Testamento. A mais referência dos salmos é justamente esse, o 110. Realmente. O capítulo 22, essa parábola das bodas aqui, ele é levado a um sentido escatológico. Na verdade, nós estamos caminhando aí o palmilhar do sermão escatológico de Cristo. Vamos chegar ao capítulo de número 24. Capítulo 22 e 23, Jesus está dentro do templo. Quando Jesus está saindo do templo, os discípulos, por causa do clima de tensão, na semana que vem nós vamos ver que vai se estender um clima de tensão dentro do templo. Jesus vai censurar os fariseus de uma forma como ele nunca fez. E o negócio vai ficar tenso, porque eles vão ficar com raiva, os discípulos vão ficar tensos, porque, poxa, Jesus não podia falar isso. E aí, para tentar, assim, acalmar aquele clima pesado, eles vão tentar mostrar a beleza do templo, e é aí que já começa a entrada do sermão escatológico de Jesus. Tem alguma pergunta, mais alguma coisa a acrescentar, irmãos? Essa parte eu confundi. O que o Antônio Gilberto fala é da galera que é enganada por Satanás depois que ele é solto no milênio, né? Depois do milênio ele é solto, aí ele engana, capítulo 20, versículo 7. É porque eu peguei esse livro emprestado, eu li ele, mas devolvi o livro, né? Diferente de umas pessoas que pegam o livro emprestado e não devolve, eu devolvi. O que ele fala é esse, o que ele defende é que as pessoas que serão lançadas em vida são as pessoas que foram enganadas depois do milênio, né? Essas pessoas são lançadas e lá se encontram com a besta, o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. É aí que eu fiz a confusão aqui de antes do julgamento no julgamento das nações, né? Na verdade, o que o Antônio Gilberto fala é nesse momento aqui, após o milênio. Mas, enfim, foi interessante que vai ser interessante, principalmente esses próximos capítulos, porque para escatologia é um ponto que eu não estudo muito. Então vai ser bem interessante aprender aí. Exatamente. Até porque se falar que as nações que serão julgadas antes da inauguração do milênio, elas serão lançadas imediatamente no lago de fogo, não casa com a referência de Apocalipse 20, versículo 10, porque João é enfático em dizer que lá no lago de fogo só estão o anticristo e o falso profeta. Isso aí. Eu confundi os momentos aqui. Eu vi o haverá choro e ranger de dentes e acabei associando o julgamento das nações. Na verdade, é após milênio, né? Exatamente. A visão de que as nações serão lançadas no inferno, na verdade, é uma dedução, porque a referência do julgamento das nações já fala completamente de que eles serão lançados vivos no lago de fogo.
Mas essa referência já é a sentença deles que vai ocorrer depois do milênio. Só que aí não casa, porque o Hades é o local para onde estão sendo destinadas as almas dos ímpios. E o lago de fogo é onde vai ser lançado o corpo, a alma e o espírito do camarada. Então ele vai ser lançado vivo lá. O Hades é para quem já morreu. O lago de fogo é para quem ressuscitou, vai receber a sentença e vai ser lançado lá dentro. Irmãos, tem alguma dúvida aí dentro do assunto? Se não tem, vamos caminhar então para a conclusão do estudo de hoje. Foi bem rápido, né? Não foi nem uma hora de estudo. Mas na semana que vem a gente continua aí o capítulo de número 23 de Mateus. Está quase terminando, hein? Capítulo 23 de Mateus. E vamos encerrar aí orando ao Senhor. Eliseu pode levar Deus em oração e fazer o encerramento da reunião. Amém. Pai, muito obrigado por mais esse estudo, que nós possamos a cada dia aceitar esse convite e participar desse grande banquete que nos está preparado. Eu peço ao Senhor para que o Senhor ilumine cada dia mais e mais o nosso entendimento, para que nós venhamos a aprender e, diferentemente desse povo, que nós possamos estar na eternidade contigo. Peço ao Senhor para que vá abençoando a cada um que assistir essa aula após a gravação, aqueles que aqui estão, o Senhor possa alcançar a vida de cada um. Abençoa a nossa semana e amém. Amém. Pronto. Um abraço, irmãos. Até a próxima semana. Pronto, um abraço. Passou. Pronto.